A paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil e a paz do Senhor a todos os ouvintes da rádio 24 horas, louvor e oração. Neste momento, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus, aqui no livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 17, que mostra aqui o poder da oração, que diga assim: Elias eram homens das mesmas paixões de que nós, ou que seja, explicadamente para todos entender, Elias era homem como nós, e ele orou a Deus, e Deus ouviu a sua oração, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra, conforme Elias pediu. Depois ele orou a Deus outra vez, pedindo para Deus mandar chuva sobre a terra, e Deus mandou a chuva sobre a terra. Então vamos aí, o efeito da oração. Aqueles que querem ser vencedor, ele não pode deixar de orar, ele não pode deixar de humilhar na presença de Deus. Nós vemos aí esses exemplos dos vencedores na presença de Deus, foi todos aqueles que sempre oravam a Deus. Nós possamos fazer como base Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Quando foi lançado na cova dos leões, Deus ouviu a sua oração e o livrou, não livrou da cova, mas livrou dos leões, porque Daniel era um homem de oração a Deus. Voltando sobre Elias novamente, Elias desafiou 450 profetas de Baal. Quando ele orou a Deus, Deus enviou fogo do céu, queimou aquele holocausto, e até mesmo as águas que passavam em volta daquele fogo, o fogo o lambeu, queimou a própria água. Então vemos aí, a oração, ela tem um valor muito importante na vida daqueles que crerem em Deus, daqueles que verdadeiramente acreditam no poder de Deus. Como que você quer ser alguém cheio da graça? Você quer ser uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus? Você quer ser uma pessoa que quer encontrar grandes bênçãos da parte de Deus sem orar a Deus? Isso não vai acontecer na sua vida. Isso só vai acontecer com aqueles que oram, com aqueles que buscam a Deus, para aqueles que se dedicam à oração a Deus. Nós vemos exemplos, aqueles que sempre têm oração, ele sempre está com vitória, meus queridos. Não é que ele não tem luta, ele tem luta, mas a vitória é certa, porque quando ele ora, Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor. Esse momento, Deus preparou para me levar até você essa palavra, mostrando para você o valor que tem a oração. Você mesmo pode fazer aí uma base, quando você era aquele crente que orava mais, que buscava mais a presença de Deus, que dedicava mais a Deus, fazia seus votos a Deus, jejuava mais a Deus. Como era a sua vida diante das lutas, diante das dificuldades? Você sempre era vitorioso. Quando hoje, muitas vezes, eu estou falando, quem sabe até com muitos, que venceram tantas batalhas, e uma mínima coisa hoje está impedindo ele de servir a Deus. E muitas vezes ele não parou para pensar, o que está impedindo ele não é a luta, é porque ele parou de orar,
Ele parou de buscar a Deus, porque de acordo com ele buscar ao Senhor, o Senhor se manifesta, aleluia, e vai dar para ele aquilo que ele precisa, vai dar força para ele vencer as batalhas. Nós não vemos dentro da Bíblia, meus queridos, aqueles que venceram batalhas, a não ser aqueles que oraram a Deus, que buscaram o Senhor. Vemos aí, fazendo básico como Josafá, quando ele ficou sabendo que um grande exército vinha contra ele, a primeira coisa que ele foi fazer é orar a Deus. Ele foi se humilhar na presença de Deus. Ele falou em oração: Deus, tu sabe que eu sou uma criança, eu não tenho força, eu não tenho condições. Mas a Bíblia diz que ele foi para a batalha e Deus ouviu o seu clamor e disse para Josafá, no meio dessa batalha: não temas, porque essa batalha não é sua, mas ela é minha. Deus contemplou a oração, o sacrifício que Josafá fez antes de enfrentar aquela batalha. Meus irmãos e irmãs, ouvintes, que estão aí ligadinho na rádio 24 horas, louvor e oração, observa essa mensagem de Deus para com você. Passa a orar mais, passa a buscar a Deus, para você ver como Deus vai manifestar o poder. Não vai ter barreira que vai poder impedir a sua caminhada. Como você quer receber os dons de Deus se você não ora a Deus? Você quer ser alguém cheio da graça, mas não quer buscar a Deus? Você tem que orar a Deus, você tem que orar ao Senhor. A oração é um preço, é, melhor dizer, um valor que não dá para nós comparar. Quando nós oramos ao Senhor, não há demônio que resiste. Olha, observa, os discípulos não eram de oração no início. Quando eles foram expulsar aqueles demônios, eles ficaram decepcionados, porque eles não oravam, eles não jejuavam. Mas quando Jesus chegou diante daquele demônio, já incomodou. Aquele demônio gadareno, quando Jesus foi chegando perto ali daquele menino, verdadeiramente aquele demônio já disse: que tem nós contigo? Vem me perturbar. Então nós vemos aí, e Jesus ordenou que aqueles espíritos imundos saíssem daquele moço, e ele ficou livre. E os discípulos teve curiosidade para perguntar: por que nós não podemos expulsar? E Jesus respondeu para ele: essas caças de demônio não se saem se não for através da oração e jejum. Então, por isso, hoje nós estamos vivendo tempo de igrejas frias, crentes derrotados por falta de oração, por falta de pedir a Deus misericórdia. Mas de acordo que você passa a orar, que você passar a pedir a Deus misericórdia, Deus vai te ouvir. E esse gigante que parece tão grande na sua frente, você vai enxergar ele pequeno, porque quando nós estamos em oração é dessa maneira, meus queridos. Então vamos orar, vamos buscar a Deus a favor do nosso Brasil. Não adianta ficar reclamando e não agir. Você reclama, reclama, reclama. O seu lar está indo, se afundando, hein? Como um barco se afunda numa onda, e você fica aí somente reclamando. Vai orar, vai buscar a misericórdia de Deus, e Deus vai te ouvir, e Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a bênção, porque a oração a Deus é vitória certa na vida daqueles que servem a Deus. Isso aí Elias fez para desafiar o rei Acabe. Olha, Elias disse: você vai reconhecer o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é esse. Eu vou orar, eu vou pedir para ele, para não chover 3 anos e 6 meses, e ele vai me ouvir. E não vai chover sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E Deus ouviu a oração de Elias. E como ele ouviu a oração de Elias, ele vai ouvir a minha oração, como ele já tem ouvido, e vai ouvir também a sua oração. Se você receber essa mensagem de Deus
e obedecer a voz de Deus falando em seu coração. A partir de hoje você vai orar e Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você uma pessoa diferente, uma pessoa que aonde não vai ter luta grande para você. Porque o crente que ora, ele não vê luta grande. Ele vê sempre Deus maior do que a luta, a dificuldade que ele está passando. E assim fica essa palavra. Olha aí, o poder que tem uma oração. Isso é a mensagem de hoje para com você. Que Deus abençoe a todos. Mensagem do pastor Geraldo da Igreja Pentecostal Cristo Esperança, diretamente ao seu coração através da rádio Louvor e Oração 24 horas. Que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus.